estranho. Há um segundo ele estava com cara de gente com raiva de mim. E agora do nada ele já subiu para mim. Não, esse negócio está mudando. Ninguém está subindo assim do nada. O que é isso? Do nada. É milagre. Muito milagre para o meu gosto. E aí lá vai Abel. Com aquele coraçãozão grande. Eita, Abel. E Jeová não livrou? Meu irmão, só de ver um camarada com cara de gente ruim, já é um livramento. Para alguém, correr. É pecado correr? Não sei. Mas eu já vi profeta na Bíblia correr. E muitos, viu? Qual o nome de um deles? Profeta Elias. Quando alguém falou, olha, a rainha falou que a tua cabeça vai ser cortada, viu? Ele ficou esperando a bandeja vir para soltar a cabeça dele em cima dele, correu. Se é pecado, eu não sei. Mas correr é bênção. Ok. E lá vai Abel pro campo, com aquele coraçãozão grande. E a Bíblia fala que o Caim já estava com a cara de gente ruim, com a cara de gente com ódio, com a cara de gente irado. Eu não ando com gente com cara de gente ruim. Não, ando não. Se tiver com a cara de gente ruim perto de mim, pastor, pode ser um camarada bom por fora. Sim, mas aí eu preciso conhecer ele. Para falar, não, é o jeito dele. Porque tem gente que tem assim, é normal, tem gente que é o jeito, mas o Caim não. Eu estou falando aqui de Caim, não estou falando de todo mundo, estou falando de Caim aqui. E Abel foi para o campo, e a Bíblia fala que Caim levantou-se contra Abel e matou Abel. E aí Jeová, foi só Caim matar Abel, e Jeová encontrou com Caim. Caim, onde é que está seu irmão? Você está achando que Caim se humilhou, meu irmão? Eu sou um guardador do meu irmão, bruto e arrogante, ignorante, mal educado, que só vendo. Eu sou algum tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Eu não tenho nada a ver com meu irmão, não. Meu irmão que cuida da vida dele e eu que cuido da minha. Arrogante que só vendo. Acabou de matar e agora ainda quer se passar como não tinha feito nada. Jeová olhou para Caim e disse, tu achas que eu não vi tu matando seu irmão, escondendo ele com sangue e tudo debaixo da terra? Maldito és tu. Está na Bíblia? Lógico que está. Está aí. Foi mais ou menos a terceira maldição. A primeira maldição, novidade para ninguém, Gênesis, capítulo de número 3, versículo 14. Você lembra lá? Quando Deus chega para o homem, que foi que aconteceu? Que tu está escondido de mim, rapaz. Você não perdeu um culto, você não perdeu uma oração na sua casa de madrugada, você não perdeu uma adoração, você não perdeu um louvor, você não perdia nada. Tu agora está correndo, tu agora, quando vê um crente, tu corre, tu agora não aguenta ver um anjo aqui no jardim, tu corre, tu não aguenta ver minha presença, tu está correndo, e toda vez que tu corre, tu tem uma desculpa, rapaz. Toda vez que tu some, tu inventa um álibi, tu inventa lá uma desculpa esfarrapada, e não vem. Eu vim aqui ver o que está acontecendo. Eu não fui lá mais na sua presença, Deus, porque eu estava nu. Deixa de mentira, rapaz. Eu te criei nu, eu não te coloquei roupa, não. O problema não foi isso, não. O que foi que você fez? Que tu está correndo, rapaz. Você não aguenta ver minha presença, que tu está procurando qualquer coisa para correr e ficar detrás da figueira, procurando folha de figueira. O que é que tu fez? Fala, rapaz. Fala o que foi que você fez. Ele falou? Falou nada. Você está achando que é fácil falar pecado? Dos outros, sim. Fala! Ele falou? Falou nada. Aí Jeová já viu que ele não ia falar. E com Jeová o camarada fala. Como é que fala? Vou te mostrar. Jeová fez uma outra pergunta. Você comeu, ó Jeová, do fruto que eu te falei que não era para tu comer? E você acha que ele falou do pecado dele? Aí ele falou, mas não foi dele não, foi a mulher. Olha, agora parece que agora a mulher não era mais dele. Porque quando a mulher foi formada, a primeira poesia de I Love You, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é chamada varoa. Poesia bonita, Adão. Porque do varão foi tomado. Quando veio a correção, foi a mulher que tu fez para mim. Mas não é mais sua mulher, mas não, Adão. Cadê o I love you, Adão? Cadê a poesia, Adão?
ser que tu citou quando tu viu ela pela primeira vez? Eu fiz você noivar na hora, casar na hora. Foi tudo no mesmo tempo, Adão. Tu citou tanta poesia que esqueceu até o caminho de casa, Adão. E agora foi a mulher que tu fez pra mim. Acabou o casamento, Adão? Pastor, hoje é noite de missão. Eu estou falando de missão. Fique ligado. Foi a mulher que tu fez pra mim. Foi ela que me deu do fruto, eu comi. Jeová disse. Jeová viu que o camarada não ia falar nada. Era preferível ele falar do outro. Mas dele mesmo ele não falou nada. Jeová veio atrás da mulher. Minha filha, tudo bem? Oh, pai. Pai o quê? Tu tá sumida. Tu não vem mais orar? Tu tá sumida da igreja aqui do Éden. Todo dia eu tô aqui no Éden. Os anjos cantam, eu prego aqui e tal. E tu tava um fervor. Tu sumiu, tu não vem mais. Tu não dá mais as caras. Tu não vem mais buscar. Tu não vem mais cantar. Ninguém sabe cadê você. O que foi que houve? E se alguém perguntar por você, você tem sempre um argumento para poder justificar que você não vem. Tu fica anos e meses e não aparece. O que foi que aconteceu, minha filha? Eu acabei de falar com o seu marido ali. Ele também estava sumido, viu? Eu quero saber o que foi que aconteceu que vocês fugiram. Você está de trás dessa figueira. E ela falou. O porquê? Falou não, irmão. Falou. E ele falou. Falou não. E ela? Falou não. Falou o quê? Foi a serpente. Uai, não foi? Não. E foi ao mesmo tempo. Mas não foi a causa da serpente. Foi ela também. Foi a serpente, mas foi? Não. E ao mesmo tempo foi. Foi ela e foi a serpente junto. Uma, porque a serpente começou a falar. E ela nem se tocou. Que o animal estava falando. E como é que recebe um animal falando? Como se fosse normal. Por exemplo, um cachorro falar com você. Você tem um cachorrinho de estimação com aquela cordinha, né? Aí o cachorro começar a falar, tudo bem? Olá, opa, e aí? Não vai pro culto hoje não? É normal? Não fica correndo atrás da igreja não, um cachorro falando com tu. Isso é normal. Eu estou falando de uma cobra falando. Isso é uma cobra falando com a mulher. Isso é normal? Ah, mas naquela época é normal, pastor. Pelo menos isso eu não vi na Bíblia. Alguém, isso é coisa de teólogo. E eu respeito todo o teólogo. Toda a minha teológica eu respeito todas. Só não está na Bíblia. E o que foi que a cobra falou? Falou com ela. Chegou. Deus falou que não é para você comer de nada. Desse jeito. Já viu falar de pessoas que querem saber alguma coisa? Fulano disse que não vai fazer nenhuma bondade para você, não é nada disso. A pessoa está querendo o quê? Buscar uma informação. É isso que o inimigo fez. Deus falou que você não pode comer de nada. Tudo que queria era uma atenção. E a Bíblia fala, não dê atenção, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Está na palavra, não dê atenção, não dê espaço não. Mas daí a mulher foi dar uma atenção. E era tudo que queria. Deus falou, foi diferente. Deus disse que nós podemos comer de tudo. Só não pode comer da árvore da ciência, do bem e do mal. Porque no dia que der a comer, certamente morreríamos. Era tudo que ele queria. Ele já sabia de tudo, só estava querendo conversar. Porque na conversa, quem conversa do diabo, já perdeu a guerra. Ah, pastor, mas tem uma passagem na Bíblia, Deus até perguntou no nome de Satanás, mas não deu ordem para nenhum de nós perguntar o nome de Satanás. Não mandou repreender sem nome, sem nada. Você nem sabe o nome dele, já sabe. Pode repreender sem nome. Pastor, tem uma passagem na Bíblia que Deus conversou com Satanás, mas é Deus, tu não é e eu não sou. A ordem que tem na Bíblia é, em meu nome, bate papo com o diabo. É assim? Repreendereis. E pisareis serpentes e escorpiões. Já vai para ser pisado com serpente e escorpião. Conversar nunca. Conversar só com Jeová. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Com Satanás nunca. E a mulher foi conversando. E como se estivesse em um parque de diversão. Como já vem conversando com o diabo é assim. Como já vem conversando, ele joga a segunda emboscada. A primeira era o que ele queria, uma atenção, já deu, agora ela vai para a segunda emboscada. Não, você pode comer de tudo, é porque Deus sabe que no dia que tu comer, seus olhos vão abrir, você vai prosperar, você vai melhorar de vida.
vida. É só largar a igreja, sai desse negócio de ajudar pastor, sai desse negócio de fazer obra, sai desse negócio de chamado. Isso não ajuda ninguém não, isso não faz nada por ninguém. Igreja não faz nada por ninguém. Quem está na igreja é tudo gente retardada. Isso aí fora, está repreendido, Satanás. É tudo gente atrasado. Sai fora, procure uma coisa melhor por aí. Tem muitas coisas sociais melhor. O diabo e a pessoa que não tem, logicamente, muita visão espiritual está ouvindo. Pastor não faz nada por ninguém não. Crente não gosta de ninguém. Igreja não gosta de ninguém. Seu pai gosta de você nada. Sua mãe gosta também nada. E seu avô gosta nada. Sua avó gosta também não. Seus parentes não gostam de ninguém, rapaz. Parente não gosta de ninguém não. Que isso, moço? Parente gosta de quem? Pastor faz o quê? E a igreja, tribuna faz o quê? Faz nada. Isso o camarada ouvindo. E o inimigo falando. Isso falou com Eva. É porque Deus sabe que no dia que tu comer, ou seja, no dia que tu rebelar, no dia que tu chutar o balde, no dia que tu não querer ser mais crente, no dia que tu não querer mais orar, no dia que tu não querer mais buscar, no dia que tu for rebelde, no dia que tu for dar palha virada, a sua vida vai melhorar. E olhou, já queria, só precisava de um empurrão, pois não foi que achou? Queria. Que o diabo, ele não conhece pensamento, mas conhece o comportamento. Ele está de olho ao redor. 1 Pedro 5:7, novidade para. Olhando, estou percebendo que esse cidadão, essa cidadã não gosta de orar, mas ele tem que ir para a igreja. Isso é o diabo ao redor. Ele está e ela está na igreja. Eu quero saber qual o ponto fraco. E fica ao redor. Aí descobriu um camarada nervoso, ela é nervosa. Vou fazer de tudo para pisar no carro, que vai se embravecer e não vai para o culto. Só que o diabo perdeu que tu veio para o culto essa noite, para a glória e honra do nome de Jesus. Se falar uma palavra e enfesar ele tira a roupa do culto e veste outra roupa e não vai mais para a igreja. Mas o diabo perdeu de novo, que você não fez isso. Tu veio da glória, tu veio da aleluia do culto nesta noite, para a glória de Jesus. Voltando a falar, a irmã, ela não confessou o que ela fez, falou o que a serpente fez. Aí lá vem Jeová. Jeová não tem esse negócio muito de bater papo com serpente. Já vem a primeira maldição. Onde é que está isso? Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 14. Olhou para a serpente e disse: olha, maldita és tu, mas eu não fiz nada. A serpente fala diante de Jeová, até peixe fala, irmão. Como? Não sei. Lembra de uma vez que Jeová conversou com um peixe dentro d'água? Tu não lembra não? O profeta querendo correr, dizendo que não ia fazer nada mais para Deus. Tu lembra não? Não vou não, não vai não? Você vai para onde? Eu vou para onde que eu quiser. Então pega o barco, pegou, pagou. Para fazer a obra, o dinheiro some. Eu vim fazer obra aqui nessa cidade de Itariri, sem um centavo no bolso, para a glória de Jeová. Jeová está providenciando aí. Jeová está falando aí. Fique ligado que Jeová está falando. Para fazer obra, some dinheiro. Condição, some tudo. Mas para fugir de Deus, meu irmão, pagam até a sua passagem. Jonas arrumou dinheiro, não sei para onde. Que profeta não tem dinheiro sobrando para pagar barco. Mas para fugir de Jeová, pois não é que o dinheiro apareceu? Apareceu dinheiro, pastor João. E ele pagou, pastor Herculano, o barco à vista. Entrou, foi para o porão e Jeová deixou. O barco até foi, mas ele chegou do lado de lá? Não chegou não. Mas ele pode ir? Pode até tentar ir. Eu só quero saber se ele consegue. Quando chegou no meio do mar, você já sabe o que foi que aconteceu? Ele caiu de cima para baixo, que alguém teve que jogar, lógico. Quando ele caiu dentro d'água, o peixe já estava de boca. Pronto, acabou o problema. E depois para sair de dentro do peixe, dá um trabalho, irmão. Para fugir de Jeová é fácil. O negócio é para sair de dentro da boca do peixe, para voltar a fazer o que Jeová quer. Dá um trabalho. E aí, voltando atrás, falei que o peixe falou com Jeová, Jeová falou com o peixe, que o peixe vomitou Jonas, e Jonas voltou a fazer a obra, vomitado pelo peixe. Um profeta que foi vomitado de acordo com a Bíblia. Ah, pastor, que palavra pesada. Pesada é ele que ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber e sem tomar banho, dentro da barriga de um peixe, sem direito a ar-condicionado. Isso que eu chamo de pesado. Se vale a pena, eu não te aconselho a fazer não. Mas se quiser fazer, eu te aconselho a não fazer, querer correr de Jeová. Mas se você quiser correr, te aconselho que não corra. Ok. A Bíblia fala que Jeová amaldiçoou a serpente, ficou amaldiçoada. Tu rastejar
beijarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Ok. Aí já vem a segunda maldição, Gênesis 3:17. O homem querendo correr. Jeová, vem cá, moço, não corre não. Tu acha que melhorou? Não melhorou não. Olha, do suor do teu rosto tu vai comer teu pão a partir de hoje, viu? Esse negócio de tu morar aqui no Éden, casa que eu te dei de graça, energia tudo de graça, que tu nunca pagou energia aqui, tu recebia a energia solar, a água que eu encanei, coloquei, Jeová colocou água dentro do Éden, um braço de rio passava por ali, era mais ou menos um rio que dividia em 4 braços, Gion, Pison, e Tekel e Eufrates, dividia em um desses braços, passava dentro do Éden, e o camarada só faltava a água cair na boca dele. Tudo que Jeová fez, igual o pai faz com o menino, coloca tudo na boca, coloca comida, já pode pegar, coloca água, já pode beber, e daí tem moradia, e daí já tem família, pensa por aí, depois perdeu tudo. E Jeová disse: aqui eu não te quero mais. Por quê? Porque Jeová ama tanto, e não era novidade para ninguém, que se ele ficasse ali, poderia estar em pecado para sempre, por lá de fora, ele tinha a chance de se arrepender. Vai para fora do Éden, foi para fora do Éden. Antes de tu ir para fora do Éden, olha para a terra, olhou para a terra. A segunda maldição que Jeová amaldiçoou a terra, Gênesis capítulo 3:17. Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. A terra está maldita. A terra que era jardim não será mais jardim. Vai ter espinho, vai ter abrolho, vai ter cansação. Tudo que tiver espinho vai ter a partir de agora na terra. E a partir daquela hora em diante, Adão já não podia mais ficar de pé descalço, tinha que comprar sandália. Jeová fez sandália. Não podia mais ficar sem roupa. Jeová matou um animal, o primeiro cordeiro, vestiu Adão, vestiu a sua esposa e irmã Eva. E daí saiu Eva, saiu logicamente seu marido para fora do Éden, e depois veio a provisão. Aí depois veio o primeiro filho, Caim, veio o segundo filho, Abel. Aí você entendeu lá por que Caim matou Abel. O pecado já estava na terra. Quando ele mata Abel, já vem Jeová, vem atrás de Caim, diz: por que tu matou seu irmão? A partir de agora tu está maldito. Isso é Jeová que falou, está no livro de Gênesis 4:11. Depois você lê, pastor, né? Não, está aí. Deus olhou para Caim e disse: eu te amaldiçoo, Caim, e onde tu pisar a planta do pé, eu, Senhor Jeová, não deixo tu colher nada. Se tu quiser comprar uma fruta para tu comer, tu vai ter que comprar na mão daqueles que está na mesa, que vai plantar e que vai produzir a terra. Mas você, a terra está amaldiçoada já, e agora eu te amaldiçoo. Tu vai ficar amaldiçoado pela terra. Aí Caim ficou com medo e disse: quer dizer que agora eu estou amaldiçoado? Qualquer um que me vê agora ficou com medo, né, Caim? De primeiro ele não queria saber quem era irmão dele, de primeiro ele não queria saber de ninguém, ele era o grandão. Mas depois que viu a maldição, depois que viu que ia ficar com fome, depois que viu qualquer lugar que ele chegasse para beber água, a água ia secar. Qualquer lugar que ele chegasse para poder plantar, a terra não ia produzir. Ele viu que ia morrer de fome, ele viu que ia morrer de sede, ele viu que a punição chegou. Aí ele olhou para Deus e disse: qualquer um agora que me vê, quer dizer que vai me matar? Deus disse: não, eu vou colocar um sinal em você. Colocou um sinal em Caim e disse: olha, a vingança para Caim será 7 vezes. Aí a Bíblia fala que depois Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete, e daí teve mais filhos e mais filhas, aí teve casamento. Aí depois disso lá vem quem? Lá vem os descendentes de Caim, porque Caim casou com alguém lá. Como que Caim casou? Normal, você é inteligente, novidade para ninguém. Gênesis capítulo 5, não é novidade para ninguém, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, outros filhos e outras filhas, e onde tem mulher e tem homem, sabe que tem casamento, você é inteligente, já entendeu? Então Caim casou com alguém lá, e desse casamento lá veio um filho chamado Enoque, não era o profeta não, era outro Enoque. E esse Enoque casou com alguém lá, e casou logicamente, e teve um filho chamado Irade, e esse Irade casou com alguém lá, e teve um filho chamado Meujael. Meujael casou com alguém lá, e teve um filho chamado Metusael. Metusael casou com alguém lá, e teve um filho chamado Lameque. Não era aquele pai de Noé não, era um outro Lameque sempre de Caim. E esse Lameque virou homem bígamo, o primeiro homem na Bíblia que casou com 2 mulheres, novidade para ninguém. Ele matava de dia e cantava de noite. Lameque matava de dia e fazia poema para de noite. Lameque matava e assassinava pessoas de dia e fazia poemas de noite. Onde é que está isso? Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Ele chamou as suas 2 mulheres, Ada e Zila. Ouça aqui agora o cântico de Lameque. Eu acabei de matar alguém porque me ofendeu, e acabei de ferir outro porque me magoou. Então ele matava de dia e cantava de noite. Quando chegou no dilúvio, não sobrou um descendente de Caim. Jeová matou tudo, não ficou um, só ficou da raça de Sete um homem chamado Noé, novidade para ninguém, que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e daí vem Sem gerando gente, até chegar a seu Terá, que gerou 3 filhos, chamado Naó, o outro logicamente Arã, e o outro Abraão. Em outra ocasião a gente pode falar detalhado, eu tenho que fazer um resumo aqui rapidinho, para entregar um microfone rapidinho. Então a Bíblia fala sobre o caso, logicamente, de Abraão, que teve mais ou menos
8 filhos, mas tem um filho da promessa chamado Isaac. Pastor, foi 8 filhos. Você sabe que foi. Você sabe que o primeiro filho de Abraão foi logicamente com a egípcia Agar, chamado logicamente de Ismael. Gênesis capítulo 16 e 16, tinha Abraão 86 anos de idade. 14 anos depois, Ismael tinha 14 anos, e então mais ou menos a Bíblia nos dá um relato que Abraão tinha 100 anos e lá veio o filho da promessa chamado Isaac, filho da irmã Sara com Abraão. Aí, né, já começou a guerra entre Ismael e entre Isaac. A Bíblia fala que o Isaac, pequenininho, já desmamado, Ismael queria matar ou queria acaçoar, queria zombar de Isaac. A mãe de Isaac, chamada irmã Sara, não quis mais Ismael, que era irmão de Isaac. Ela não quis que os dois irmãos ficassem perto por causa disso. Aí houve já essa situação, árabes e judeus. Veja a guerra que está aí. Antes de entregar o microfone para me fazer aqui um resumo. Veja a guerra que está aí. Israel e os Irã, que é tudo sangue de Ismael, ismaelita da época antiga. E a Bíblia fala que mais na frente, o que foi que aconteceu? Seu Isaac teve 2 filhos, o nome de um deles era Jacó, e o nome do outro era Esaú. Você já sabe que seu Jacó tomou a bênção de Esaú, e Esaú guardou vingança, falou que queria que a mãe morresse logo, falou que queria que o pai morresse logo, para matar o irmão Jacó. Mas aí Deus teve misericórdia, que Jacó encontrou com Jeová numa caminhada chamada caminhada de Jaboque, e lá Deus apareceu para Jacó, lutou a noite toda, porque Deus queria saber o nome de Jacó. Qual é o seu nome? Jacó não falava. Fala seu nome, Jacó não falava. Fala, moço, o seu nome. Jacó não falava. Fala seu nome, Jacó não falava. Porque o nome de Jacó era a revelação do passado de Jacó. O nome do passado de Jacó era aquele espertalhão. O nome do passado de Jacó era aquele que passava rasteira em qualquer um que desse mole para ele na linguagem popular. Na linguagem anterior, seu Jacó era aquele que era chamado logicamente de suplantador, enganador. Ele era aquele que era chamado muito esperto. E lá na frente ele teve que acertar conta com Jeová. Aí Jeová veio, perguntou o nome dele, ele confessou que o nome dele era tudo isso. Jeová disse: a partir de hoje eu mudo o seu nome será Israel, que significa príncipe, que significa guerreiro, aquele que luta com os homens, aquele que luta com Deus, aquele que vence diante dos homens e aquele que vence com Deus na frente. Então lá na frente a Bíblia fala sobre os descendentes de Jacó. Lá na frente a Bíblia fala que nasceu Jesus Cristo 2000 anos depois. Ele era a estrela de Jacó. Aí a Bíblia fala que nasceu Jesus e um sangue de Esaú, chamado Herodes, de acordo logicamente com as pesquisas, diz que o Herodes o Grande, ele era descendente logicamente de Esaú, da terra de Edom. Herodes o Grande tentou matar Jesus desde pequeno, mas o anjo veio primeiro, livrou José, livrou Maria, livrou Jesus e foi para o Egito. Porque o diabo não adianta achar que vai matar a igreja, o diabo não adianta achar que vai matar logicamente o povo de Deus, o diabo não adianta achar que vai matar sua promessa, o diabo não adianta achar que vai matar seu chamado, o diabo não adianta achar que vai parar logicamente o ministério dos pastores que estão sobre essa tribuna, porque são homens consagrados e inspirados pelo poder do Espírito Santo. O diabo não vai parar a marcha da igreja na terra, o diabo não vai parar a marcha da Assembleia de Deus na terra, o diabo não vai parar a sua marcha na terra. Você que canta, não para. Você que prega, não para. Você que tem visão, não para. Você que ora, não para. Você que ama, não para. Você logicamente que tem amor, não para. Você que intercede, não para. Você que logicamente faz a obra de Deus, não para. Você que é um dizimista fiel, não para. Você logicamente que é um ofertante fiel, não para. Você que é um contribuinte fiel, não para de fazer a obra de Deus. Jesus não parou. Herodes tentou matar, mas não adianta matar, porque Deus não vai deixar morrer. Não é a hora de morrer. Aí lá na frente a Bíblia fala que esse Herodes morreu. Veio um outro Herodes chamado Herodes Antipas, queria conhecer Jesus. No livro de Lucas capítulo 23, a Bíblia fala que Jesus veio e não abriu a boca para ele. Por que Jesus não abriu a boca para ele? Porque está escrito no livro de Isaías 53 que Jesus Cristo, ele viria como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, e ele não poderia abrir sua boca diante das acusações e das calúnias. Jesus não abriu a boca diante logicamente daqueles que apontavam o dedo. Jesus não abriu a boca. E de lá Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Pilatos não quis Jesus e mandou Jesus para a cruz do Calvário, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, São Pedro sumiu, Tiago sumiu, Filipe sumiu, Bartolomeu sumiu, André sumiu, Tomé também, aquele que não estava muito crente, sumiu também. Aquele logicamente que disse que não ia negar Jesus, sumiu também. O apóstolo do amor João sumiu, depois apareceu em João 19 e versículo 26. A Bíblia fala no livro de Marcos capítulo 14 versículo 56 que dos discípulos de Jesus não ficou um, sumiu todo mundo. Lá na cruz do Calvário Jesus olhou e não viu ninguém, sumiu todo mundo. Aqueles que cantavam sumiu, aqueles que pregavam sumiu, aqueles que davam glória a Deus sumiu. Ninguém quis ficar perto da cruz de Cristo. Daqui a pouco o Espírito Santo foi atrás
de Maria, mãe de Jesus, e veio para perto da cruz. Daqui a pouco veio as outras Maria para perto da cruz. O Espírito Santo foi para perto de João, trouxe ele para perto da cruz. Jesus olhou para sua mãe, olhou para aquele discípulo que amava e começou a profetizar. Aqueles que queriam ver Jesus morto diziam: pensa da cruz que eu vou acreditar em ti. E Jesus começou a perdoar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinou que o perdão é o caminho mais bonito, mas o ódio de Esaú não faz parte da Bíblia. Deus não quer vingança, porque no livro de Deuteronômio 32, 35 está escrito que a vingança é de Deus. Minha é a vingança e eu vou vingar, mas ninguém pode vingar. Esaú quis vingar, não adiantou, porque o perdão de Deus foi maior através de Jacó. E no Novo Testamento a Bíblia fala que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, parece que estava tudo perdido, parece que já era, parece que Jesus não ia salvar ninguém, parece que Deus foi derrotado, não foi não, parece que Deus perdeu a guerra, não perdeu não, é a cruz do Calvário. Quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, alguém diz: acabou, veja lá, o corpo do Messias foi tirado, foi colocado na tumba de José de Arimateia, e lá na tumba Pedro foi colocada, o selo de Roma chegou e disse: acabou o ministério de Jesus de Nazaré, acabou nada, acabou a pregação de Jesus de Nazaré, acabou nada, acabou a adoração de Jesus de Nazaré, acabou não, Satanás, espera só 3 dias que tu vai ver o que vai acontecer com a sepultura. Passou o dia de sábado, estava tudo calado e todo mundo chorando, gente comprando perfume, gente comprando muito, dizendo: acabou, ele está morto, calma aí que tu vai ver se ele está morto ou não. Ao terceiro dia de madrugada, 2 mulheres foram levar perfume para ungir o corpo do defunto. Quando chegou lá, encontrou 2 anjos sentados na pedra, perguntou para elas: o que é que vocês estão procurando aqui? Nós estamos procurando o corpo daquele que morreu e ficou no meio, um bandido à direita, outro à esquerda, aquele que estava no meio. Aí os anjos disseram: vocês estão no lugar errado. Não, ele foi morto e foi colocado nessa sepultura de José de Arimateia. Pois é, ele já ressuscitou, ele está com a mão furada, mas está andando, ele está com o pé furado, mas está andando, ele está com o lado furado, derramou até a sua última gota de sangue, mas ele está andando por aí. E Jesus começou a andar, apareceu primeiramente para Maria Madalena, para as outras mulheres, e foi aparecendo, entrando dentro do céu. Depois de 40 dias, livro de Filipenses 2:9, está escrito que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que há no céu, todo joelho que há na terra, todo joelho que há debaixo da terra, e toda boca e toda língua possa proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus uma vez jurou e disse: diante de mim todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Para entrar no céu tem que confessar, para entrar no céu tem que aceitar Jesus, e para ir para o inferno, aqueles logicamente que um dia vão estar diante do juízo final, um dia vai ter que confessar Jesus também. Mas para quê? Para poder ir para o lado de fogo, vai ter que confessar Jesus antes de ir para o lado de fogo. E então qual é a saída? A saída é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a igreja vai me ajudar com o quê? Jesus já te ajudou, morrendo na cruz do Calvário por ti. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário pela igreja. Se eu sou salvo, você é salvo, é pela morte de Cristo. Se nós vamos entrar no céu, é pela morte de Cristo. Se eu estou pregando, já estou finalizando, é pela morte de Cristo. Se você está adorando, é pela morte de Cristo. Se você está trabalhando, é pela morte de Cristo. Se você está glorificando, é pela morte de Cristo. Se você ama seu irmão, é pela morte de Cristo. Se você já perdoou, é pela morte de Cristo. Se você vai perdoar, é pela morte de Cristo. Se você vai ser arrebatada, é pela morte de Cristo. Nós vamos estar dentro do céu, é pela morte de Cristo. Se há alegria no seu coração, no meu coração, no nosso coração, é pela morte de Cristo. É pela morte de Cristo que o diabo não te toca. É pela morte de Cristo que o diabo não me toca. É pelo sangue de Cristo e pela sua morte que você está coberto. É pelo sangue de Jesus que o seu filho, meu filho, está guardado debaixo do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que a sua filha e a minha filha está guardado pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que o seu pastor está guardado no sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que essa igreja está debaixo do sangue. É pelo sangue que nós vamos para o céu. É pelo sangue que a igreja anda na terra. É pelo sangue que a gente caminha. É pelo sangue que a gente prega. É pelo sangue que a gente adora. É pelo sangue que a gente glorifica. Levante a mão para adorar e exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É pelo sangue de Jesus que o diabo bate de marcha ré. É pelo sangue de Jesus que o diabo não tem poder. É pelo sangue. E a igreja dentro do céu vai cantar o louvor do sangue, porque há poder no sangue de Jesus. Deus abençoe a igreja nesta noite. Louvado seja Deus.